Boa noite a todos. Robson França da Lepete Santé. Obrigado a todo mundo que está aí na live nos vendo. Hoje temos uma presença ilustre, a presença do presida, Dr. Lucas Navajas. Doutor, muito obrigado pela presença. Imagina, boa noite, obrigado. O Dr. Lucas é cardiologista, né? Cardiologista veterinário, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenador e palestrante, empreendedor. Doutor, dá tempo de tudo isso aí? Tem que dar, né, Robson? Você sabe, tem que dar. Legal. E doutor, o nosso objetivo aqui do nosso Pod Lepete, né, é esclarecer as dúvidas dos nossos clientes, pessoal que gosta de animais. E vamos começar com uma dúvida, acho que é bastante interessante, né? A medicina veterinária vem evoluindo, né, com os anos, né? E cada vez mais a gente vê o aparecimento de especialidades, né? E muitos dos nossos participantes aí talvez não conheçam muito da especialidade da cardiologia. Se o doutor puder comentar um pouquinho com a gente. Conhecer, né? Na verdade, a cardiologia hoje é uma especialidade bem aí frequentemente procurada, né? Justamente não só pela questão dos cardiopatas em si, mas a gente também é muito procurado para animais que vão passar por procedimentos, por anestesia, e a gente precisa avaliar como está ali a saúde do coração. Então, desde animais saudáveis até animais que a gente descobre que são saudáveis mesmo, até aqueles animais que já têm alguma doença. Então, assim, é uma especialidade que tem bastante procura e bastante aplicação mesmo. Né? E mas como que funciona, assim? Você formou em medicina veterinária e teve que fazer o que mais? A faculdade de veterinária, ela é igual para todo mundo, né? Então, assim, a gente não tem, como na medicina, por exemplo, alguns anos de residência obrigatória. Então, os anos da faculdade, os 5 anos da faculdade, são anos iguais para todo mundo, né? Seja uma pessoa que vai trabalhar com cardiologia, seja uma pessoa que vai trabalhar com produção animal, com inspeção, então o curso é igual. E aí, durante o curso, claro, você vai tendo uma aptidão maior para isso ou para aquilo, você já vai se dedicando mais, acompanhando colegas, e ao final do curso, hoje, Robson, na verdade, assim, já está bem estabelecido a questão do ensino de pós-graduação, né? Então, é muito mais fácil do que foi na minha época, porque você termina a faculdade e você tem à disposição uma gama grande de cursos caso você pretenda se especializar. Né? Até umas décadas atrás, a gente nem tinha. Então, tudo era feito na base ali de cursos de maneira independente. Né? Entendi. E aí o veterinário ele escolhe esse ramo, né? Então ele faz a pós-graduação em cardiologia e aí e depois que ele faz a pós-graduação ele tem alguma titulação, ele faz alguma prova? Assim, na verdade a gente tem hoje em andamento, porque são muitas especialidades, né? Então hoje assim tem mais de 40 especialidades entre as especialidades reconhecidas de maneira oficial, inclusive pelo Conselho de Veterinária, algumas ainda estão em processo. As que já têm o processo, o que acontece? As entidades que representam essa especialidade, elas podem justamente, além de você ter estudado e concluído um curso de pós-graduação onde a gente aqui da sociedade não tem muita assim, gerência sobre o que é ensinado, sobre como é passado o conteúdo, as sociedades elas podem se organizar e oferecer o processo seletivo para você poder se candidatar a fazer a prova para a obtenção do título. Então, assim, o título mesmo, ele representa não só a questão de, eu fiz uma prova, mas a questão de que você realmente, durante sua formação, teve o embasamento que você precisava para estar militando ali, né? E claro que todas as vezes que você começa a ter uma oferta grande de cursos, muitas vezes a qualidade acaba saindo um pouco do controle. Então, a gente tem essa proposta de realmente reforçar a importância de você se submeter a esse processo para que cada vez mais a cardiologia tenha qualidade e principalmente não perca a qualidade, né, do serviço também. Legal, então o veterinário que hoje se forma, faz a pós-graduação e
ainda passa por uma prova para ter essa prova, sim, ela não é obrigatória, né, mas confere ali um certificado dizendo assim, ele tem proficiência naquela... Isso com certeza. O que a gente está aí em discussão é como que vai ser feito daqui para frente essa padronização, né, eventualmente. Quem pode se identificar como cardiologista, quem não pode, como que vai ser, só após realmente será que define, né, o que você aprendeu ali é suficiente ou não. Então, para os próximos anos, a gente provavelmente está tentando uniformizar isso, não só para cardiologia, né, mas para todas as especialidades. Então, provavelmente o que for servir para um, vai servir para todos. Até que no Brasil a gente tenha, como existe em outros países ou em algumas áreas, no Brasil na cardiologia não muito, mas em outras áreas existe a própria residência. Então, num futuro, talvez aconteça como na medicina, onde você, terminando a sua residência, você já tem o título. Então, isso é o que a gente está construindo aí para os próximos anos. Olha, que legal. É uma evolução, com certeza, né? Com certeza. E na cardiologia, assim, o tutor que está lá em casa, né? Que momento que ele tem que levar o animal dele num cardiologista veterinário? Que sinais que ele tem que observar? Como que funciona isso? É assim, né? A gente que trabalha com cardio acaba sendo... Eu acho muito, muito importante que o tutor fique à vontade. Ele tem que se sentir à vontade. Porque, assim, a gente ainda às vezes se depara com situações de muitos colegas que trabalham com cardio que falam, o pet chega para mim quando não tem mais o que fazer, ou ele é encaminhado em situações que são muito graves. E eu percebo que não, muitas vezes o tutor, ele quer ouvir ali se o seu pet tá já no início da doença, o que tem para ser feito, né? Então é o que eu falo, vão encaminhar para o cardiologista quando eu não consigo mais fazer nada, ou eu vou encaminhar para o cardiologista assim que esse animal tem alguma suspeita, né? Então, o que eu sempre falo fica a critério do tutor. Tem de todos os tipos. Então, tem aquela... E também tem todos os tipos de colega. Porque tem colegas ali que já têm uma experiência e gostam de cardiologia. Então, a gente sabe que na maior parte das vezes, ele vai suprir o que ele precisa. Mas, de maneira geral, para um tutor que não sabe, né, se o seu pet tem um problema cardíaco e gostaria de ter essa opinião assim que possível, o que a gente fala, existem os sinais da doença cardíaca, onde, claro, ele ele precisaria, né, procurar, seja o veterinário, seja o cardio, e existe a questão preventiva. Então, hoje, algumas raças em específico, até mais jovens, e quase todas as raças, a partir de uma certa idade, você tem uma predisposição maior de doença cardíaca. O seu pet é idoso, ele é cardiopata, ele não pode fazer isso, ele vai ter uma vida restritiva? Provavelmente não. Mas a probabilidade de ele desenvolver uma cardiopatia é alta. Então, vai ser uma questão de acompanhamento. Então, tudo vai depender, Robson, de qual é o tipo de cuidado que você pretende dar para ele. É preventivo ou, só vou apagar fogo, né? Então, os sinais vão aparecer geralmente nas fases mais avançadas mesmo. Isso. E um negócio legal que o doutor comentou, né? Assim, que é a medicina veterinária preventiva, né? Por muitos anos ela foi muito corretiva, né? Como o doutor falou, vê os sinais, aí corre lá, e aí às vezes já está num estado mais difícil, né? Mas conta um pouquinho mais como que funciona a prevenção do ponto de vista da cardiologia, né? Porque às vezes eu escuto muito, né? Se a gente tá nesse ramo, né? A gente vê muito a prevenção, assim, no clínico geral, né? Assim, de ele fazer os exames ali, baterias de exames periódicas, monitorando o peso, né? Ergonomia do animal, tal. Mas na cardiopatia, vou ser sincero que é a primeira... Assim, na cardiologia é a primeira vez. Como que funciona essa prevenção na cardio? Assim, eu acabei dando tiro no pé aqui, porque assim, a gente fala
pra gente tentar fazer uma medicina preventiva, mas infelizmente a grande maioria das doenças cardíacas, elas não são preveníveis, né? Então, assim, se o seu pet vai desenvolver, por exemplo, uma doença na válvula, que é a doença mais comum, infelizmente, até o momento, não existe nada que a gente possa fazer para prevenir. Então, a prevenção, ela é para prevenir o quê? Por exemplo, a insuficiência cardíaca. Então, a partir do momento que esse pet começou a ter um problema ali na válvula, você sabendo disso, você vai aí sim fazer um acompanhamento para que evite as fases mais tardias da doença. Então, a medicina na cardiologia ela é preventiva, não no sentido de evitar que a doença surge, mas de fazer um diagnóstico precoce, porque algumas doenças, na questão diagnóstico precoce, aí a gente consegue melhorar a qualidade de vida e o tempo de vida. Tá? Longevidade. Longevidade e qualidade, principalmente, porque assim, um animal cardiopata, necessariamente ele vai ter sintoma, ele vai ter aquela fase mais grave da doença, com falta de ar, líquido no pulmão, barriga d'água, enfim, não. Mas hoje a gente sabe como perceber que esse momento está chegando. Então a gente consegue retardar isso. Muitas vezes o tutor fala, se eu soubesse eu tinha vindo antes para prevenir que ele tivesse esse problema. A gente não conseguiria prevenir. Mas a gente consegue prevenir uma crise grave por conta daquele problema. Uma outra coisa a gente consegue prevenir. Por exemplo, verme do coração. Então aí sim a gente entra no protocolo e, infelizmente, a gente vê que realmente muita gente não conhece porque não entra no protocolo preventivo, inclusive do clínico geral que você citou. Então o clínico geral pergunta: vacina, vermífugo, pulga, carrapato. Mas eu pego animal de 10, 12 anos que nunca usou o preventivo pro verme do coração, por exemplo. Então, nessa situação, sim. Entendi. Então, tem doenças que pode existir a prevenção, mas boa parte delas, né, elas acabam se desenvolvendo, mas você tem um acompanhamento melhor e, por consequência, uma saúde do pet melhor. Exato. Mas e aí, o que faz lá? Tipo assim, chega lá, põe um sensorzinho. Também. Quais são os principais exames aí que a gente... só não precisa muito colocar eles na esteira para correr, porque eles já chegam estressados. Então, o nosso exame quase sempre é teste de estresse, né? Na verdade, assim, o que a gente faz? A gente vai... Os exames, né? A gente pensa sempre em exame, mas lembrar que é uma parte do processo. Então, desde o momento que você ausculta o paciente, você já começou a avaliar como está a saúde dele. Então, a gente vai fazer a checagem das funções vitais, entre elas a auscultação cardíaca. A gente vai perguntar tudo o que aconteceu na vida desse pet. Ele estava já numa região mais sujeita, por exemplo, ao verme do coração ou não, enfim. Como é o tipo de vida desse animal? Ele desmaiou, ele tá cansando, enfim. Então a gente vai buscar esses sintomas. E dependendo do que a gente encontra, aí a gente vai guiar para os exames. Então, assim, hoje, na cardiologia, a gente tem uma série grande de exames disponíveis. A gente tem o eletrocardiograma, que é o dos sensorzinhos, na verdade são de eletrodos, né, para captar ali o estímulo elétrico. A gente tem o ecocardiograma, que é, assim, super utilizado também, que é o ultrassom do coração. Né? A gente consegue ver, que é aquele que ouve o batimento, e aí o pessoal fala, é igual meu filho, que ele tava na barriga, enfim. E é um exame de ultrassom. A gente tem exames mais avançados, como, por exemplo, o Holter, 24 horas. Então, você vai gravar o batimento do pet durante 24 horas para ver esse ritmo cardíaco ao longo do dia. Né? A pressão arterial, que, na verdade, a gente nem considera muito exame porque faz parte da rotina. Né? Mas, e aí a gente tem alguns exames um pouco mais específicos, exames de sangue, que também ajudam. Mas, basicamente, que o pessoal mais, assim, a gente faz na rotina é o eletro e o ecocardiograma. Mas a doença de válvula, né, que é uma doença bem comum, é possível identificar antes ela, assim, de fases mais avançadas? Já no começo você começa... Sim. Por exemplo, quando você tem um problema na válvula, né, nada mais é do que ela
ela estraga, ela vai degenerando ali e ela não fecha. É tipo uma porta que não fecha mais, fica ali uma fresta. E aí, pela fresta, passa sangue, a gente ouve. Então, pela ausculta, a gente fala, e tem um sopro. Então, quando a gente fala sopro, né? O sopro, ele não é a doença, mas ele é um sinal de doença. Então, a mais comum é a doença da válvula. Então, se eu ouço um sopro, por exemplo, no meu pet ou no meu paciente, automaticamente eu já estou descobrindo que ele tem alguma coisa. Entendi. E aí os exames eles vão justamente me guiar em que estágio tá. E aí sim, se eu sei que ele está no estágio inicial, pode ou não ter coisas a serem feitas. Estágios intermediários existem coisas para prevenir o próximo estágio, né? E às vezes, num estágio mais avançado, mesmo que eu só descubra agora, eu evito que esse animal seja internado ou entre em risco de vida, né? Numa crise. Então, sim, conseguimos. E são sempre doenças crônicas ou tem doenças assim que você consegue resolver o assunto, assim, a doença, assim, tratar ela por completo, ou os não? Os nossos pacientes geralmente são para a vida toda, né? Então, assim, infelizmente não. Na medicina humana, a maior, talvez, ou metade das doenças cardíacas, talvez um pouquinho mais, realmente, tem a possibilidade, inclusive, de intervenção cirúrgica, né? Então, por exemplo, eu tive um infarto. Eu vou pôr uma ponte safena, é uma cirurgia. No cão, no gato, não existe essa doença nessa maneira. Então, a maior parte não tem cura. Então, a gente realmente vai acompanhar esses pacientes a vida toda. A gente espera que seja por muitos anos, né? A maior parte é. Porque muitas vezes a pessoa assusta também. Problema cardíaco. Enfim... será que ele vai sofrer um ataque do coração aqui na minha frente? Meu tio era cardiopata, teve um infarto, a gente só descobriu. Não é a maior parte das vezes. Então, a maior parte das vezes na veterinária são doenças que não tem cura e que a gente vai usar medicação para a vida toda. Para o resto da vida. Eu até uma curiosidade, em humanos, né, tem alguns momentos que, principalmente no crescimento, que a pessoa tem sopro, mas com o decorrer da vida isso acaba, principalmente em crianças isso acontece. Em animais acontece algo do gênero também? Então, assim, existe um tipo de sopro que é chamado sopro inocente, que pode acontecer. Eles não têm muita relação, às vezes, com a estrutura do coração. Porque lembrar que eu falei, né? É uma fresta que faz o barulho. Mas se o sangue, por exemplo, tá mais líquido ou mais viscoso, ele também passa de uma maneira diferente pelo coração. Então, isso também pode ser audível. Então, assim, existe, mas não é a coisa mais comum. A ponto, Robson, de, por exemplo, falar, como infelizmente a gente ouve muito já ouvi várias vezes... ele tem esse sopro desde que nasceu. Aí eu pergunto, o que deu no eco? Não fez. Porque falou, cara, não tem sopro normal, que tenha desde que nasceu. Então, esse sopro que você falou, que some depois, vai fazer um eco, vai ver que não tem uma alteração ali estrutural, ok. Agora, se tem, independente de como vai continuar tendo. Tá? Então, é muito menos, é pouco comum. Em humano também é pouco comum esse tipo de sopro transitório. Mas pode acontecer. Em gato é um pouco mais comum. Gato, como a frequência cardíaca é muito alta, muitas vezes a gente ouve um sopro no gato e aí quando faz o exame descobre que o gato não tem nada, por exemplo. Tá? Entendi. Mas mesmo assim... não é a maioria, então você sempre tem que fazer para tirar a dúvida. E para ajudar o pessoal que está lá em casa, né, escutando a gente, né, quais são os principais pontos que ele tem que observar na rotina do animal que são sinais de uma possível doença cardíaca? Geralmente, assim, os sinais que mais chamam a atenção são relacionados à diminuição da capacidade do coração de mandar sangue para onde precisa. Então, eu tô achando que ele cansa mais do que cansava antes no passeio. Eu tô achando que ele tá ficando ofegante a maior parte do dia. Ele desmaiou uma vez. A barriga tá aumentando, pode estar acumulando líquido. Só que assim,
todos esses sintomas, eles podem estar em outras doenças também. Então, muito comum, animal idoso começa a cansar porque, sei lá, tem uma dor na coluna. Não quer andar porque tem uma dor na coluna, vai. Nem tá cansado, tá com dor. Aí a pessoa fala, não vou forçar porque tá cansado. Aí não força, aí o que acontece? Ganha peso. Aí o que acontece? Coluna piora. E aí a pessoa vai diminuindo cada vez mais e às vezes o problema nem era no coração. Então, mesmo quando o problema não é no coração, é um sintoma aonde eu preciso avaliar, porque esse animal, por exemplo, eu vou ter que fazer perder peso. Aí o tratamento vai ser o quê? Faz exercício ou trata a dor. Então a gente acaba sendo envolvido nesse processo. Os sintomas mais, assim, específicos são para as fases mais graves. Então, é falta de ar, desmaio, aí sim. Mas são fases mais graves. Na fase inicial, o sintoma ele não é muito específico, tá? A gente, às vezes, tem aí animais que... A maior parte dos nossos animais, eles vêm até a gente por causa de tosse, por exemplo. Mas a tosse, ela pode ser do coração, mas a maior parte das vezes até não é. Mas aí você, por exemplo, vê o seu cachorro tossindo, né? Aí você leva no veterinário. E aí ele descobre que tem o sopro não causava tosse, mas fechou o diagnóstico de qualquer maneira. Então a tosse, às vezes, ela acaba sendo útil para trazer o pet, entendeu? É porque é bem incômodo, né? A tosse, assim, né? O animal fica ali. Então é bem legal. E o doutor falou sobre são doenças normalmente que não tem cura, né? E aí o tratamento em si é medicamentoso e de uso contínuo. Sim, com certeza. E aí é importante seguir os horários ali? Como que funciona essa administração desses medicamentos? Geralmente... Existe ajuste de dose? O animal pode, assim, com o tempo ter que aumentar? De quanto em quanto tempo ele tem que voltar lá para ser avaliado? Como que funciona isso? O tempo não tem muito uma regra, né? Vai depender de cada situação. Animal com doença assim, mais graves, a gente tem que ver cada 3, 4 meses. Animais com os estágios iniciais, uma vez por ano é suficiente. Geralmente, uma vez por ano, até tá começando a medicar, mas a maior parte das vezes nem tá precisando ainda de nada, né? E geralmente as medicações que a gente usa, elas são 2 vezes por dia, né? Raramente tem uma medicação que só usa uma vez só. Então, o horário tem que ser respeitado, não é igual, vou falar a verdade, não é igual ao antibiótico que você tem que pôr o despertador. Então, tem muita gente que fala, mas e agora, como eu vou cuidar dele? Então, não. Atrasou uma hora, adiantou uma hora, não tem tanto problema. Mas tem muitos animais que estão usando a medicação e aí eles estão super bem e por algum motivo ali, viagem, vai deixar com alguém e tal, falha em dias de doses, né? E aí, assim, a gente com certeza vai perceber o problema. Então, a gente tem que saber que é um animal que vai usar remédio para a vida toda. E alguns deles, sim, a gente varia bastante a dose, né? Por exemplo, o diurético, que a gente vai usar para eliminar líquido que o coração não circula. Vai depender. Tá numa fase boa, eu consigo diminuir a dose. Tá numa crise, eu tenho que aumentar. Então, algumas mudam e algumas não. Mas os cardiopatas na fase mais assim avançada é no mínimo 4 medicações. Então, vai tomar... Vai tomar a vida inteira. O pessoal geralmente chega falando, toma 8, toma 10, fica competindo. Quem toma mais. E um negócio até interessante que aconteceu lá de um dos pacientes que a gente fornece medicamento lá da farmácia, dele falar assim de... Às vezes o animal chega em casa, né? O animal fica ansioso, né? Porque chegou e tal. E... animal cardiopata, né? E aí ele tinha desmaios frequentes, né? Então, assim, mesmo medicado, né? Em situações de estresse, ele pode ter os problemas ali. Dependendo do estágio da doença, sim. Por exemplo, o animal que esteja num estágio mais avançado, aonde com as medicações você consegue manter uma qualidade... Porque muitas vezes, Robson, a pessoa pergunta isso. Eu vou medicar, mas o veterinário falou que ele não pode andar, ele não pode
latir, ele não pode subir na escada, ele tem que, tipo, viver numa bolha. Uma bolha. Aí eu falo assim, então, assim, ou o tratamento tá errado, né? Pode melhorar, ou a doença tá errada, alguma coisa tá errada, porque, não, a meu ver, não faz sentido você dar 10 comprimidos por dia para um cachorro e o cachorro não poder fazer nada. Né? Então, precisa avaliar isso. Às vezes, é isso que pode ser ajeitado ainda. Mas algumas doenças específicas, sim. O desmaio, por exemplo, ele pode acontecer em situações limites, mesmo com o animal aparentemente compensado. Por quê? Pro dia a dia dele, ele tá bem, mas a situação de muito estresse falha ali a oxigenação. Aí ainda a gente considera como tolerável? Vai depender. Óbvio que é difícil chegar para uma pessoa e falar, deixa ele desmaiar que é normal. Mas, se quando ele não está desmaiado, a vida dele é muito próxima do normal, a pessoa aos poucos vai aprender a lidar com isso. Mas se isso está acontecendo num pet que teoricamente está sendo medicado, está sendo acompanhado e continua acontecendo, sempre há o que acompanhar. O animal que está numa fase mais avançada, ele pode desenvolver hipertensão pulmonar, que dá desmaio, ele pode desenvolver arritmia, que dá desmaio. Às vezes a arritmia eu só descubro com Holter. Então não dá pra gente chegar e falar assim, quando tá estressado é normal desmaiar. Normal não é. Pode ser comum, pode ser possível, mas normal é uma coisa que é estranho, normal, né? Então, assim, é isso. Entendi. Porque até a gente estava, nesse caso em específico, né, tava conversando, né, com o tutor, né, e ele comentando, assim, né, falando, né, e pra ele, que nem você falou, pra ele, assim, ele falou assim, não, é normal. Então. ele desmaia, dá um tempinho lá, ele começa, ele se acalma e ele volta, né, e aí a gente tava até conversando, né, dele voltar no veterinário, né, para ver se tinha necessidade de algum ajuste de dose, né, ou alguma ação diferente envolvendo esse animal. E aí, dentro disso, né, a gente falou sobre o Holter, né, e conta um pouquinho mais pra gente, como que funciona o Holter em animais, né? Coloca, fica 24 horas, como... O pessoal tem bastante curiosidade. Na verdade, assim, muitas vezes a gente fala do Holter porque o ser humano faz muito Holter de pressão também, Isso. E aí, geralmente, eles pensam que é o de pressão. E, infelizmente, o de pressão a gente não consegue fazer na veterinária. Seria o nosso sonho. Porque quando a gente vai medir a pressão de um animal, ele tá ali super estressado. Então, a pressão, ela dá o quê? Alta, na maior parte das vezes, né? E aí, você não sabe se aquele alto é o quê. Então, seria ótimo se o equipamento que é usado em gente permitisse também ser usado em animal. Mas não. Então, o Holter que a gente usa é aquele do eletro, que o humano também faz. Então, assim, a maior parte das pessoas ou já fez, ou já conhece alguém que fez, que coloca os eletrodos, os fiozinhos, né? E fica ali gravando. Aí a gente põe bastante bandagem no pet pra ele não arrancar. Pra ele não arrancar, exato. A preocupação maior sempre é arrancar. Vai arrancar. Aí a gente coloca tanto esparadrapo que aí a pessoa fala assim, nossa, como vai tirar tudo isso? Aí, tá vendo? Ele não vai arrancar. Então, assim, tem essa. E fica lá 24 horas gravando. Pode ficar até mais. Dependendo da situação, igual tem cachorro que desmaia, sei lá, todo dia. Aí no dia que tá com Holter, não desmaia. E se ele desmaiar com Holter, ajuda no diagnóstico, né? Porque aí eu vou ali e vejo exatamente o horário que ele desmaiou. Fechou o problema. Mas não acontece. Aí a gente, às vezes, deixa mais dias, entendeu? De 1 a 3 dias. O normal é 1. Entendi. E aí o objetivo principal é ver arritmias, pra ver se... Aí você mede a frequência. É um eletrocardiograma 24 horas. Então, todos os batimentos do coração vão ficar gravados ali. Aí a gente consegue ver. Naquela hora que ele desmaiou, ou que ele ficou mais cansado, coração desacelerou, coração estava muito acelerado, passou um cachorro na rua, ele saiu correndo. Será que nessa hora o coração estava muito devagar, por isso que ele caiu, ou acelerou demais? Então aí a gente consegue ver. Então, para o diagnóstico de arritmias mesmo. E arritmias são muito comuns em animais? Assim, a incidência é grande? Tem alguma questão por raça em específico? Não é uma frequência assim tão grande, mas é uma frequência razoável.
Algumas raças, elas são mais sujeitas a ter arritmias, né? Então, o Boxer e o Doberman, geralmente as doenças principais deles dão arritmia, tá? Então, assim, posso ter um Boxer ou um Doberman que não tem nenhum sinal de cardiopatia, nunca teve, começa a desmaiar porque tem arritmia, por exemplo. As outras raças podem ter? Podem. Mas, em geral, a arritmia vem por causa do coração alterado. Então, sei lá, esse animal que tem o sopro. O coração foi aumentando, e aí desenvolve a arritmia. Entendi. E quando que eu faço o ecocardiograma? O ecocardiograma é um exame visual. Então, você vai ver como que tá o coração. Hoje mesmo, a gente fez porque fez um raio-x e achou que estava aumentado. No raio-x, você não vê o coração, você vê o quê? O formato do coração, o contorno do coração. Aí eu quero saber qual lado tá maior, eu quero saber como é dentro do coração, como aquela válvula ali dentro tá funcionando. Aí só com ultrassom. Então o ecocardiograma ele vai servir para toda vez que eu quero avaliar estrutura e morfologia e tamanho do coração. Então eu consigo ver se essa parte está aumentada, não está? O fluxo do sangue está indo para o lugar certo, não está? Está mais rápido, mais lento do que eu deveria ser. Eu consigo medir quanto o coração contrai. Então, tudo que envolve, assim, estrutura física e mecânica, o ecocardiograma me mostra. E elétrica, aí é o eletro. Entendi. Legal. E é comum... cães e gatos terem ataque cardíaco? Defina ataque cardíaco para você. Como se fosse uma aceleração, né, e falência do coração. Então, geralmente, quando você pode ter animal que tem morte súbita, né? Assim como tem pessoas que têm morte súbita. A pessoa, quando ela tem morte súbita, muitas vezes se descobre que ela teve um infarto. Então, quando a gente fala ataque cardíaco em humano, geralmente estão falando um infarto fulminante. Se você tem um animal que teve morte súbita, ele pode ter tido a morte por causa cardíaca. Por o quê? Por exemplo, uma dessas arritmias que a gente falou. O Doberman, o Boxer, eles podem ter morte súbita, mas eles não têm infarto. Então, independente de alimentação, de peso, de colesterol, triglicéridos, de fumar ou não, judô não fumar ou não, não existe uma incidência de infarto como causa de morte súbita. Então, quando a gente fala ataque cardíaco no sentido de infarto, que é o que a maior parte quer dizer, não. Tá? Porque o coração do cão e do gato ele é mais bem feito que o nosso. Olha só. Ele tem mais circulação ali, então se você for lá e desligar, fechar uma artéria coronária, por exemplo, as outras suprem uma boa quantidade de sangue, né? No ser humano, não. Então, um pouco que feche ali, já falta oxigênio para o coração. Porque o infarto nada mais é do que isso. Faltar oxigênio para o músculo do coração. Tá? Então, dessa maneira, não. Claro, o músculo do coração do cão, o músculo do coração do gato, pode sofrer com falta de oxigênio? Pode. Mas ele não morre por isso. Entendeu? Ele pode ir piorando, ele pode ter outras consequências, mas não morrer não. Então, quando tem morte súbita, a gente sabe que não foi infarto. Pode ter sido uma arritmia? Pode. Mas pode ter sido um AVC, um aneurisma, que também é uma causa importante de morte súbita em gente, né? E, infelizmente, na veterinária deve ter um monte que acaba indo e a gente não descobre. E falam que foi do coração, mas na maior parte das vezes não foi. Entendi. O coração sempre leva a culpa. O coração parou, morreu. E sobre alimentação para animais que têm cardiopatia? Tem alguma preocupação? Algo que tem aqui? Assim, tem parcial. Não é assim, como eu vou dizer, tão definitiva como um benefício tão grande, vamos dizer. A gente fazer grandes mudanças na alimentação, como, por exemplo, para outras doenças, né? Então, vamos supor, você pega o animal que tem um problema renal. Né? Como a gente, na maior parte das vezes, esse animal não faz, ou não precisa, ou não deve, enfim, ser submetido a hemodiálise, por exemplo,
a dieta ajuda bastante, né? Então, você restringe aquilo que o rim não consegue eliminar, enfim. No caso do coração, a saúde cardíaca não muda muito, tá? Claro, existem uma outra coisa que são benéficos, por exemplo, óleo de peixe ajuda na musculatura do coração. Tirou a palavra da minha boca, perguntar de ômega 3. Ajuda na musculatura do coração. Mas eu não vou dar 10 quilos de peixe pro cão. Então, assim, às vezes você usa como um suplemento. Pensando em alimentação mesmo, basicamente evitar que o animal perca peso. Então, vai um pouquinho diferente do humano, né? Porque, geralmente, quando a pessoa é cardiopata humana, porque teve um infarto, qual que é o problema? Ele tá com sobrepeso. Tá com sobrepeso. No caso do cão, não. Como a gente viu, não tem infarto, muito menos pelo sobrepeso. Então, a questão é o contrário. Esse animal, ele já tá ficando debilitado, ele tá perdendo peso. Então, você faz uma alimentação, em geral, com mais caloria. Se é um animal que está nas fases mais avançadas da doença, que retém líquido, com menos sal. Mas não é que o sal vai interromper a doença. A falta de sal vai interromper a doença. Tem gente que faz assim. É cardiopata, vou parar de dar sal, por exemplo. Não muda em nada a doença dele. Pelo contrário, às vezes o cachorro sem sal para de comer. Porque comida sem sal é duro, né? Emagrece. Então, a alimentação pro cardiopata tem alguns benefícios, desde que não seja pior do que ele continuar comendo qualquer coisa, entendeu? Então é mais ou menos isso. Em geral, a gente passa uma alimentação, por exemplo, para filhote. A dieta do cardiopata, a ração para cardiopata, por exemplo, o que ela tem? Ela tem mais proteína, mais caloria, assim como a de filhote. Ela tem menos sal. Então é mais benéfica. Entendi. Tá? Então, ajuda, mas não é o que vai mudar a vida do cachorro. É um efeito aditivo, né? Você consegue... Isso principalmente para cachorro. Para gato, tem uma coisa interessante, que é bom falar. O cardiopata, gato, ele praticamente, a gente não se preocupa tanto em mudar a dieta dele, enfim, porque ele tem menos ainda esse benefício que o cão. Mas existe doenças do gato, uma doença específica do gato, do músculo do gato, que dá por falta de proteína de origem animal. Então, a pessoa que é vegana, que quer que o gato seja, infelizmente o gato não tem essa opção, gente. Não pode, né? E aí, o que acontece? Você transforma o seu gato num cardiopata. Então, pessoas que não dão proteína de origem vegetal por decisão própria, enfim, é uma causa importante. Antigamente, quando os gatos não comiam ração, era frequente também. Por quê? Ele come carne, mas às vezes na dieta caseira... Não tem todos os aminoácidos necessários. Não era balanceado. Então faltava principalmente a taurina, né? Agora que a maior parte come ração, a gente não tem esse problema. Mas se você dá ração de cachorro pro gato, aí dá. Entendi. Que a de cachorro... Não é enriquecida. Exato. É importante, né, manter ali a alimentação adequada, né, até para evitar outros tipos de doenças também. Sim. E a gente tá falando de gato, né? A gente falou sobre os sintomas de cachorro, mas e sintomas de gato? Porque gato é mais difícil, né? Não tem. Praticamente não tem. Os de gato é mais complicado. Porque, assim, a fase da doença cardíaca, antes de entrar na insuficiência cardíaca, que é aquela fase que a gente conversou, né, mais avançada, não tem sintoma. O gato, por exemplo, não tosse zero por causa do coração. Então, aqueles sinais, cansaço. Se for correr com o seu gato ali no parque, ele cansar... É difícil pegar o gato pra correr. Então, aí complica. O que eu pergunto bastante é... tem gato... Quando a gente começa a ter problema no gato, em geral é por causa da respiração. Então, às vezes a pessoa não percebeu, mas aquele gato que, sei lá, deita de barriga pra cima, rola, fica de ponta cabeça, aquelas posições, ele para porque ele não consegue respirar. Então, isso pode ser um sinal. Mas é um sinal leve. E depende também do gato fazer. Tem gato que já não faz isso por natural. Então, seria respiração e, às vezes, perda de peso. Então, tem gato
que a pessoa descobre porque vê que o gato tá ficando magro. Aí, assim, é específico de cardiopatia? Não. Não. Mas aí vai lá, faz um ultrassom, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, fazer o eco. Aí descobre. Tá? Então, assim, não é mais difícil ainda. Eu não lembro de nenhum paciente cardiopata gato que a gente tenha... É menos comum. Tem alguns, mas é menos comum. E o problema do gato é que a cardiopatia do gato não é na válvula, é no músculo. Então ela é mais grave. Então você não consegue manter um gato cardiopata, por exemplo, 5 anos, igual você manter um cachorro. Então, quando você descobre, a doença já está avançada e não vai viver mais muitos anos. Então é por isso que você vê menos também. Entendi. E tem alguma predominância de algum tipo de raça? Geralmente, assim, a gente não tem muita raça de gato, né? Igual tem de cachorro no Brasil. Então, a maior parte dos gatos cardiopatas é sem raça. Mas algumas raças são mais predispostas. Maine Coon, Ragdoll, tem mais problema de cardiomiopatia, que é a doença do músculo. E outras raças também, por exemplo, o Bengal. O Persa também tem, mas é que Persa é a raça que mais tem. Então, às vezes é só uma questão, assim... Número de número, Então, proporcional mesmo, a Maine Coon, Ragdoll. Esses a gente precisa fazer eco preventivo mesmo, porque pode estar ali super novo, bem, e já ter o problema e você não sabe. E a doença cardíaca não tem idade? Ou... Assim, pode ser a qualquer momento. Assim, do gato, você tá falando? É cão e gato. Não, do gato é mais sem predominância com a idade. Do cão, o que acontece? De cada 10 cães, 8, de cada 10 cães com doença cardíaca, 8 são o quê? Doença da válvula. E a doença da válvula, 90% das vezes está relacionada a envelhecimento. Então ela é mais... é normal. Isso é outra coisa também. A gente às vezes faz o exame, fala que tem um sopro, ou o veterinário ouve um sopro e fala, é normal da idade. Não, normal da idade é o quê? Cabelo branco, por exemplo. Você vai no médico, você tem cabelo branco? Não, então... é normal, não é uma doença. Agora sim, o problema na válvula é uma doença mais frequente em idosos. Então, todo idoso vai ter? Não. Mas muitos vão. Então, assim, no geral, como ela corresponde a 80%, em cão, a maior parte é idoso. Entendi. Mas quer dizer que porque esse animal é jovem, ele não tem nada no coração? Porque também a gente ouve isso. Eu não vou me preocupar, vamos fazer, sei lá, vamos operar esse cachorro sem nenhum cuidado, por quê? Ele é novo, não tem nada no coração, por exemplo. Não, ele pode ter. E, infelizmente, quando tem, em geral, é de nascença, congênito, que são doenças até mais graves. Tá? Então, assim, claro, só da gente examinar, ouvir bem esse coração desse animal mais novo, não sempre eu preciso de um exame em todos. Mas, pelo menos, eu preciso estar mais atento para um sinal de quando o exame é indicado. Então, não é simplesmente uma coisa baseada em idade. Novo, não tem. Velho, é normal. Tá? Até tempos atrás aconteceu um caso lá na farmácia de um tutor que tinha tido outros pitbulls, né? E aí ele ia correr com o pitbull, daí ele percebeu que o novo pitbull, né, que ele respirava diferente durante a corrida. E aí ele foi no médico, né? E insistiu, falou assim, não, ele tá respirando diferente. O outro não respirava. Eu falei, não, mas os animais são diferentes. Não, ele foi, aí fez o exame e acabou dando inicial de válvula, né? Então... às vezes às vezes não é mesmo. Às vezes o adestrador descobre também. Acontece, porque ele que leva, né? Então, ou o passeador, às vezes não é nem o dono, porque na hora do passeio não é o dono que tá levando. E aí ele começa a perceber, né? Tá cansando além do normal. E sim, muitas vezes vem por aí. E assim, sempre não. A gente pega muita gente que traz labrador, ele respira muito acelerado. Aí a gente vira do avesso e não tem nada. Mas assim, pra falar que não tem nada, você tem que ter procurado, né? Tem essa.
Não dá pra... Exato. Não tem, né? Eu vou achar, tem que buscar. Doutor, você acredita que já passou 1 hora? Não. É verdade? Verdade. Nós já estamos aqui nos últimos minutinhos da nossa live. Seu relógio está adiantado. Quando a gente fala do que gosta, passa rápido, né, doutor? Aproveitar uns minutos, né? Fazer o merchan do patrocinador, né? Então, Farmácia Lepet Santé, farmácia de manipulação veterinária, a gente trabalha com todas as formas, né? Farmacêuticas, cápsulas, biscoitos, produtos estéreis, entregamos em todo o Brasil, temos 4 unidades, né? Estão em São Paulo, Mogi das Cruzes, Campinas e São José dos Campos, e você precisando do produto, entre em contato conosco. Também aproveitar os últimos minutos aqui para o doutor falar sobre as pós-graduações, né? A gente falou, né, sobre isso, né, mas o doutor é coordenador, né, da pós-graduação lá. Contar um pouquinho para os veterinários que estão nos assistindo aí o que é abordado lá nas pós-graduações. Muitas vezes os colegas perguntam qual o melhor caminho a seguir, enfim. Hoje, praticamente, realmente, você gostar da área é obrigatório você acabar fazendo a pós-graduação, né? Atualmente, a gente tem a questão aí dos nossos cursos de pós e também alguns cursos mais curtos, né? A gente tem curso intensivo ali para fazer ecocardiograma, a gente tem alguns cursos online para tentar levar para o pessoal que está mais de fora. Quem está chegando na área também convido não, intimo, né, na verdade, a fazer parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. A gente está aberto, é legal falar isso também, porque muitas vezes estudantes falam, eu não sabia que eu podia ser sócio. Pode também. A gente tem várias lives gravadas, a gente tem os nossos eventos sempre sendo realizados também, sejam presenciais ou online, e é a maneira mais, assim, acessível e certeira de você começar a se dedicar a essa área também. Legal. E como que o pessoal acha, doutor? Quais são os seus contatos? Então, primeiro vocês me seguem. Qual que é o Instagram? Eu vou passar, o meu arroba é lucas.cardiovet. Então, quem ainda não me segue, segue lá. E por lá, geralmente a gente conversa bastante pelo Insta mesmo, né? Inclusive eu falei com o doutor pelo Insta, a gente entrou em contato. É verdade. Funciona, viu? Não é história, não. E quem não conhece a SBCV também, a gente tem o Insta da SBCV, é @sbcv.cardio. E aí tem o site, onde você pode ver os cursos também. Mas me seguem lá, que aí vocês conseguem ver também. A gente sempre está postando quando começa curso, seja pós, seja curso para clínico, tudo tá lá. Então, se você gosta, se você não gosta, se você tem um veterinário que acha que precisa assistir também, pode falar. Manda ele seguir a gente. E o doutor atende também, assim, Atendo. Eu atendo em alguns locais, algumas cidades. Eu tô aqui na região de Campinas, né? Então, atualmente, assim, eu tô atendendo bastante na própria faculdade, né? E algumas cidades aqui próximas também. E quem quiser também, é lá no Instagram, entrando em contato lá, direciona tudo lá. Tem um Linktree, tem WhatsApp, tem tudo lá. Perfeito. Doutor, muito obrigado por ter vindo, né? Agradeço aí por ter dividido com a gente. O bom do doutor é que ele é bem conciso, ele vai contando uma história, né? Quando a gente vê, vem um monte de informação, né? Então, acho que quem está em casa gostou bastante e agradeço de coração por ter vindo. Imagina. E vamos pro próximo, né? Obrigado, doutor. Obrigado, Robson. Obrigado, pessoal. Tchau a todos. Boa noite.